Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Muitas pessoas me perguntam, como é viver aqui no Japão, né? Então, inclusive, muitas delas têm até já uma vida assim financeiramente boa aí no Brasil, né? Dizem que dá para levar uma vida tranquila, né? Mas eles têm assim esse interesse em saber como que é viver no Japão e gostariam de vir para cá, né? Então eles me mandam aí mensagens aí via inbox aí perguntando se isso vale a pena ou não, né? E também existem outras pessoas que estão já numa situação mais desfavorável, digamos assim, né? Muitos até assim já se encontram sem emprego, né? Então às vezes está assim meio sem saber o que fazer e como tem essa oportunidade, né, por ser descendente de vir aqui trabalhar em fábrica, né, então vê uma luz lá no fim do túnel, né, como saída vir aqui para o Japão. Só que aí, ao mesmo tempo que eles têm essa oportunidade, né, eu sinto que eles sentem um pouco de insegurança, um pouco de medo com o que pode vir a acontecer aqui no Japão, né? E esse medo, inclusive, é de estar chegando aqui no Japão, né, e pegar e viver numa condição talvez até pior do que está vivendo aí atualmente no Brasil, né? Então, eu até entendo esse tipo de receio, esse tipo de medo, porque afinal de contas você vai estar saindo do país que você nasceu para viver num país totalmente desconhecido, né? Onde a cultura é totalmente diferente, os costumes são diferentes, né? Então existe aquela história lá do choque cultural, né? Que é uma coisa que faz com que muitas pessoas tenham o receio de tomar essa decisão de mudar de país, né? E confesso que esse tipo de perguntas é bem complicado você estar respondendo, né? Porque você vai estar mexendo com as vidas de famílias, né? São pessoas aí que têm famílias, constituem família, têm filhos, né? Envolve filhos pequenos, às vezes já filhos grandes, mas na condição de filhos pequenos eu acho que é um pouco mais assim complicada a situação, né? Então é uma situação assim meio difícil para mim estar respondendo aí o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Porque por exemplo, a gente vê muitas pessoas que vêm para cá e falam, né? A gente conversa com as pessoas e elas dizem que fizeram as coisas mais acertadas da vida delas, né? De poder estar vindo para cá e que tiveram um bom acolhimento, né? O trabalho que pegaram é bom, a condição financeira é boa, então muitas pessoas acham que tomaram a melhor decisão de sua vida, né? Mas também eu já vi pessoas que saíram daqui, né? Acharam que não foi o que imaginavam, né? Vieram para cá, não gostaram, não se adaptaram, voltaram para o Brasil e falaram que, no entanto, nunca mais voltaria para cá, né? Que foi um erro ter saído do país para vir tentar uma vida melhor aqui do outro lado do mundo. Então são situações bem diferentes, né? Então o que a gente consegue perceber dentro de tudo isso é justamente essa parte do choque cultural, a aceitação da cultura, dos costumes de um outro país, né? Então se você sai daí do Brasil, né, já com um pensamento, como é que eu posso explicar? Tem pessoas que já têm assim um certo interesse pela cultura oriental, né? Seja aqui do Japão, da Coreia, da China, né? Da parte aqui da Ásia. Então, quando as pessoas já têm o conhecimento da cultura, né, dos costumes e têm uma aceitação dentro de si mesmo, eu percebo que a adaptação é muito mais rápida aqui no Japão, né? Então, eles se dão muito melhor aqui, diferente das pessoas que trazem dentro de si já o costume, né, do Brasil e não consegue se adaptar aqui, né? Então tem muitos costumes aqui do Japão que as pessoas não aceitam, né? Então nessa condição eu acho que fica um pouco mais complicado, né? É difícil a adaptação. Então eu percebo que essa é a diferença que faz com que a pessoa se adapte mais rápido, né?
tenha uma boa qualidade de vida aqui, né? Então tudo isso aí vai influenciar bastante no seu modo de ver o país aqui, né, o Japão. Se vai ser uma decisão acertada para você ou não, né? Então, pensando em tudo isso aí, eu resolvi fazer esse vídeo, né, para tentar aí tirar um pouco das dúvidas das pessoas, né, que pensam em vir para cá, né? Então, o primeiro passo que vocês acham que precisam tomar, né, no caso se você for solteiro, sozinho, é uma decisão um pouco mais fácil, mas para quem tem família, eu acho que tem que ser bem conversado, né? Colocar tudo, pegar toda a cultura, né, os costumes japoneses e estudar isso e conversar entre a família, ver qual é a reação das pessoas, né, com relação a isso, né, a aceitação ou não, e riscar ali no papel ali um plano, né? Primeiro você teria que definir se você está vindo aqui para o Japão por um tempo determinado, né? Você vai vir para cá, vai trabalhar um período, vai voltar para o Brasil, né? E tentar uma vida no Brasil, ou se você já está saindo do Brasil com a intenção de estar morando definitivamente no Japão, né? Então é óbvio que você vindo para cá, né, vai depender muito do que você vai encontrar aqui, né? Mas a princípio você tem que ter algo em mente, né? Alguma coisa assim para você se posicionar, do que você deve fazer para vir para cá, né? Então, no caso da família que tem crianças, eu acho que é meio complicado você tomar uma decisão, porque a criança ainda não tem uma noção do que ela quer, né? Então eu entendo que a dificuldade é muito maior, o receio é muito maior, né? Você vai estar trazendo crianças em idade escolar, né? E a adaptação dela, se não for boa, o que você vai fazer? Você não vai forçar uma criança a continuar num lugar onde ela não se sinta bem, né? Então é muito difícil isso, né? Por mais que você tenha na sua cabeça um plano de viver aqui no Japão, e se os seus filhos não se adaptarem, né? Então tudo isso aí é uma incógnita, não dá pra gente saber. Então você precisa vir para cá, né? Passar por essa experiência, né? E eu espero que tudo dê certo, né? Se a decisão é de ficar aqui. Mas e se não acontecer isso, você tem que ter um plano desse retorno aí, né? Então por isso que eu acho que tudo tem que ser bem pensado, né? Colocar na balança, aí tomar uma decisão. Uma vez que você tomou essa decisão em conjunto com a família e decidiu sair do país, né, então você tem que levar em consideração, você está saindo do Brasil, vindo para o Japão, você está vindo para um lugar distante, né, tem muita gente que é muito ligada à família, né, então nos primeiros dias isso vai ser muito difícil. A gente sente muita saudade do Brasil, a gente sente muita saudade dos parentes, dos familiares, né? Então vai ser meio difícil os primeiros dias, né? A gente vai estar trabalhando, né? Num tipo de trabalho completamente diferente do Brasil. Normalmente as pessoas não têm esse tipo de trabalho em fábrica, né? E geralmente vem para cá para trabalhar nessa condição, né? Tem determinados casos que não, você vem com uma profissão, né, qualificado, você às vezes consegue uma colocação assim diferenciada, mas eu estou falando no modo geral, né? No modo geral as pessoas vêm para cá, vêm trabalhar em fábrica, né? Então já é uma condição bem diferente de trabalho do que a gente tinha aí no Brasil, né? Então tudo isso aí vai pesar, você vai ter você vai ter que ter esse preparo psicológico e físico, né? Psicológico pela distância da família, dos familiares amigos, né? E o físico que eu digo é por causa do trabalho, né? Você vai pegar um trabalho pesado, pode ser que não, vai depender muito da sua sorte, pode pegar um serviço leve, mas a carga horária é muito puxada, né? Então você vai ter todas essas dificuldades nos primeiros dias. Então eu acho que você tem que estar muito bem preparado para isso, para que você consiga ter assim uma tranquilidade maior, digamos assim, no início da sua vida aqui no Japão. E eu acho que o que a gente tem que pensar bastante, no caso, quando se tem filhos pequenos, né, é que, principalmente se estiver já na idade de ter uma vida escolar,
né? Então aqui no Japão, teoricamente, praticamente eles vão ficar o dia inteiro na escola, né? Fica até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, passa a maior parte do dia vai passar na escola, né? Imagina uma criança que vem de um país que fala uma língua totalmente diferente, né? Aí do português para o japonês, né? Então ela vai começar a passar a maior parte do dia ouvindo uma outra língua sem conseguir entender. Imagina o que vai passar dentro da cabeça dessa criança, né? Então tudo isso aí tem que ser bem pensado, bem calculado, né? Muitas vezes a pessoa vem aqui com uma intenção de ficar 2, 3 anos e dependendo do caso, às vezes, né? Seja interessante se você perceber que a criança não tem essa vontade de vir para cá, seja interessante que fique com os avós, por exemplo, e vocês tentem aí, né, fazer aí o seu pé de meia num espaço de curto mais, num espaço de tempo mais curto possível, né? Então, e voltar mais rápido para o Brasil. Então, tudo isso aí vocês têm que ter planejado, né, e vir já consciente dos problemas que podem ter aí quando envolve crianças pequenas, né? Então, aí no caso, se você resolver vir de família, é óbvio que se a criança ela tem uma comunicação, ela não é tão tímida, né? Ela é mais comunicativa, ela vai ter uma adaptação muito mais rápida, né? Comparada com uma criança que é mais tímida. Então, acho que no início, sim, é bem importante de que pelo menos a mãe fique com a criança aí por um certo período para poder estar dando essa assistência, para estar, né, quando a criança voltar para casa, ela poder estar dando um pouco mais de atenção, né? Porque eu vejo muitos casos aí de pessoas que vêm para cá e o pai e a mãe trabalham, né? Então aí isso faz com que a criança fique mais tempo na escola, porque você tem essa opção, né? Você paga uma taxa a mais, você tem a opção de deixar a criança mais tempo na escola, né? Mas aí vai estar fazendo com que a criança, por exemplo, né, se ela tem essa timidez, ela sofra por mais tempo, né, que ela vai ficar na escola. Então acho que isso é bem importante você levar, né, em consideração essa possibilidade da mãe poder estar aí, pelo menos nos primeiros dias aí, acompanhando a criança por mais tempo, né? Eu vejo também muitas pessoas que vêm para cá que já têm amigos, né, que vieram para cá, né, então tem esse contato com os amigos, né, tem parentes aqui no Japão, né, então esse tipo de situação eu acho que vai ser já muito mais positivo para vocês, né, que tem conhecidos para cá, né. O mais difícil vai ser para as pessoas que realmente vão estar sozinhas aqui, né. Então é uma coisa assim que sempre repito que tem que ser muito bem pensado. E quanto ao trabalho aí, que muitas pessoas têm esse receio do trabalho, o trabalho eu costumo dizer assim que tudo você acostuma, sabe? Se você pegar e trabalhar direitinho da forma que deve ser feita, né? Não precisa se apavorar, né? Todo mundo vai compreender que você é novato, né? Então, você fazendo tudo direitinho, a tendência é que você se adapte mais rápido ao trabalho, entendeu? E o seu corpo sofra menos, né? Se você tentar querer fazer tudo o que você não pode, né, do início, obviamente que você vai sentir dores, o desânimo vai ser maior, né? Aí aquele pensamento de que você fez a coisa errada vai vir à tona na sua cabeça, né? Então acho que o que você tem que tentar fazer é trabalhar de uma forma assim mais tranquila possível, né? É óbvio que você tem que tentar produzir, mas eu acho que tem que ter um pouco dessa tranquilidade e um pouco de paciência, porque no início você vai sentir alguma coisa mesmo, né? É uma mudança muito brusca isso aí, a carga horária vai ser um pouco mais puxada, mas na grande maioria, né, é óbvio que existem exceções, né, serviços que são muito pesados, né, que vai exigir muita força assim da parte do seu corpo e que talvez você não se adapte.
Mas eu digo assim, no modo geral, né? No modo geral, a tendência é de que nos primeiros dias seja difícil, mas você, conforme vai aprendendo, vai acostumando, o serviço vai se tornando muito fácil para você, né? Então não precisa aí estar achando aí que você chegou num lugar e está num fim de mundo, né? Isso aí eu acho que é um pensamento de todo mundo, inclusive foi o meu, se vocês acompanham aí, eu já falei aí sobre isso, né? Sobre os primeiros trabalhos que eu tive aqui. Então, por essa experiência que eu passei, que eu digo, passados-se alguns dias, o seu corpo vai se acostumando, você vai aprendendo o jeito de trabalhar, né? Então, se você aprende a forma correta, você deixa de colocar força que, né, você está colocando indevidamente e vai facilitando e vai aumentando a sua velocidade assim naturalmente dentro do trabalho. E isso vai tornando o trabalho mais fácil, né? E isso vai fazer com que você tenha um desenvolvimento melhor. Então tudo isso aí é questão de costume, não precisa se preocupar, né? Caso você pegue um serviço que realmente não se adapte, é óbvio que a gente tem condições de mudar de emprego aqui, né? Mas o que eu quero dizer é assim, você não pode chegar aqui e no primeiro dia achar que aquilo é o fim do mundo e já querer mudar de emprego, né? Você vai estar fazendo, tomando uma decisão precipitada e talvez errada, né? Então, tenha um pouco de paciência no começo, se realmente você perceber que isso está te fazendo mal, né? Não está fazendo bem para a sua saúde e você não está conseguindo se adaptar, aí sim é o momento de você chegar e procurar algum outro tipo de serviço, né? Mas no modo geral você vai conseguir sim se desenvolver bem no trabalho e tudo vai dar certo. Um outro ponto assim que muita gente fica em dúvida é com relação à situação financeira que provavelmente vai ter aqui no Japão, né? Então, isso também é uma coisa um pouco difícil de se dizer, porque de família para família, né, existe um modo de viver, né, de cada um. Então, os gastos de uma família não são iguais aos gastos de outra família, né? Então você não pode pegar e se basear pelo que você escuta de determinada pessoa, porque a família A tem um gasto que pode ser muito maior do que o gasto na família B, apesar do número de pessoas serem iguais, né? Então isso tudo vai depender do seu modo de vida, né? De como que você vai se comportar chegando aqui no Japão, porque uma coisa assim que eu percebo é que muita gente se vislumbra com muita coisa que tem aqui, a facilidade de você adquirir as coisas, então isso faz com que você passe por um aperto, né? Apesar de que a situação que a gente está vivendo agora não é muito boa, né? As fábricas estão com uma produção em baixa, então tem assim muitas fábricas que não vai ter hora extra e sem hora extra realmente fica um pouco difícil, né? Mas geralmente quando existe uma família com duas pessoas trabalhando, normalmente dá para se viver bem aqui, se você souber poupar, né? Agora, no meu caso aqui, como só eu estou trabalhando fora, então é uma situação um pouco mais delicada, assim, complicada na situação atual, né? Você não tem produção, você não tem muita hora extra, seu salário é muito reduzido, a despesa é grande, né? São 4 pessoas na família aqui. Então, você não pode vir com a ideia de que uma pessoa trabalhando vai conseguir dar conta da despesa de uma casa, né? Então, tudo isso aí tem que ser também muito bem calculado. Mas, assim, no modo geral, né, normalmente o pai e a mãe trabalham, né? Então, nessa situação é um pouco mais tranquilo, né? Se você tiver com um salário um pouco reduzido, mesmo assim você consegue estar vivendo. Você pode não guardar dinheiro, mas você vai estar vivendo. Então tudo isso vai depender conforme você vai se adaptando, você vai se adequando aí no modo de viver daqui, né? E tipo o serviço, dependendo, você pode ir trocando e ir melhorando a sua qualidade financeira aqui, né? Isso tudo vai depender de você, obviamente, né? Dos seus gastos, né? Do seu modo de viver, como eu citei aí há pouco. Então, financeiramente, dá para se viver, né?
Então, existem exceções também, né? Então, a gente não pode ficar baseado nas exceções, a gente tem que se basear no que é a média de todo mundo aí, né? Então, para se viver, dá para se viver. Guardar dinheiro, como antigamente, não. Né? Então, você não pode vir com aquele pensamento da década de 90. É muito diferente hoje. Mas tudo vai depender aí de você ser uma pessoa muito econômica ou não, né? Aí você vai fazer o seu pé de meia conforme aí o seu modo de viver, tá bom? Fica aí a minha dica. Eu não sei se deu para deixar aí bem claro as situações aí que você pode encontrar aqui, mas se você gostou desse tipo de vídeo, né, considere aí se inscrever no canal, né? E se você quiser, deixa um comentário, isso vai ajudar bastante, né? Eu vou ficar muito feliz em poder estar lendo o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!